Oi, pessoal, bem-vindos aí ao nosso quarto podcast sobre liderança, comportamento e mundo virtual. Neste podcast eu quero relembrar o que a gente já viu, então a gente falou sobre liderança no mundo presencial, sobre o que as pesquisas falam aí, falamos sobre algumas competências e atitudes importantes e algumas ações, né? Porque não dizer ações do coração que são fundamentais. E falamos também sobre a diferença entre o que é remoto, virtual, home office, presencial e da importância da gente tomar um cuidado para não digitalizar o presencial, né? Um termo importante. E no último, a gente conversou sobre algumas pesquisas que a UCLA, a UCLA, fez sobre a neurociência do comportamento e descobertas muito importantes relativas ao hipocampo, à nossa formação de memória e como é que a gente age, né? Vamos dizer assim, como é que o nosso cérebro reage quando a gente está no virtual ou no presencial. Hoje eu quero falar sobre esses impactos. Então, alguns impactos importantes e se der aí a gente já começa a falar sobre, vamos dizer assim, algumas alternativas. Então eu vou falar entre hoje e o próximo podcast nos efeitos que isso tem no virtual, na nossa noção espacial e nos sentidos, na visão, na fala e na escuta, e vamos dar uma olhada também nos vieses inconscientes aí nesse mundo virtual. Um primeiro impacto interessante no virtual, então dessa conclusão que foi feita pelas pesquisas aí pela neurociência de que os padrões neurais são diferentes, é que a gente tem uma certa perda de individualidade, o sentimento de perda de individualidade. Até porque quando a gente está nesse relacionamento, né, está numa reunião virtual com mais pessoas do outro lado, uma ou duas ou três ou 30, como às vezes tem, o cérebro tem uma certa dificuldade, e a gente, e vocês devem sentir isso, dificuldade para a gente saber quando é que a gente interrompe, quando é que a gente não interrompe. Quando a gente está no presencial, isso é mais fluido. No virtual há uma certa dificuldade em saber quando é que a gente fala, quando é que a gente não fala. Há uma dificuldade em saber se a nossa fala é bem-vinda ou não é, porque a leitura não é a mesma, não é uma leitura corporal. E aquelas decisões que nós estamos acostumados a tomar com base nas percepções, a gente toma decisões com base nas percepções do outro, na percepção do ambiente, elas ficam comprometidas também nesse mundo virtual. Então há um sentimento de perda de individualidade. Também há um sentimento de perda de personalidade, porque a gente não tem mais aquele espaço para o bate-papo paralelo, para aqueles comentários. Pensem comigo, assim, né? Quando a gente está no presencial, olha para o lado, dá uma comentada baixinho com o outro, para aqueles olhares cruzados, né? Quando eu olho para alguém, pisco um olho, ou faço uma cara de, pois é, né? Que coisa, né? Mas independentemente disso, o nosso cérebro continua buscando dicas, né? Ou seja, por ele entender que aquilo ali não é o ambiente normal que ele foi criado, e eu estou falando do cérebro do ser humano de agora, não estou falando do cérebro do ser humano do futuro, ele fica constantemente buscando dicas. Aliás, um dos motivos que a gente tem esse sentimento de exaustão cognitiva no final do dia. Mas existe mais ainda sobre isso. Olha só, quando a gente está no presencial, a gente tem um estímulo externo que ele é comum a todas as pessoas que estão juntas. Pensem assim, nós estamos numa sala, estamos aqui numa reunião, nessa sala, todos os estímulos da sala, incluindo as próprias pessoas que estão lá, os seus cheiros, as suas vozes, as suas roupas, o jeito da sala, o projetor, todos esses estímulos, eles são comuns a todos, né? Quando a gente vai para o mundo virtual, a gente não tem esse estímulo comum a todos, porque normalmente a gente está, vamos imaginar, na nossa casa ou no nosso escritório, e todas as reuniões são feitas do mesmo lugar, e esse lugar não é comum a todos, porque os outros estão em outros lugares, né? Então, há um esforço muito grande, muito forte, cognitivo da memória, porque lembrem que a nossa memória, ela grava as coisas muito baseada em som, em cheiro, em mapa cognitivo. Quando a gente está no virtual, a gente não tem isso. Então, vocês imagino que muitos de vocês já sentiram aquele sentimento de que nada aconteceu. Eu passei o dia em reunião, mas não rendi nada, né? Como é que é o dia da marmota, né? O sentimento de que todos os dias são iguais, né? Então que tudo ficou igual, né? Então, quando tu não tem essa leitura, que a gente chama de leitura de sala,
a gente perde o feedback e pode até se sentir sem um propósito, sem um motivo para estar ali. Como a gente grava informações periféricas, na verdade, aliás, a gente usa essa gravação das áreas periféricas para que quando a gente retorne àquele ambiente, a gente possa buscar a memória daquele ambiente a partir do relembrar da experiência, né? E como a gente está sempre no mesmo ambiente, no virtual, a gente consequentemente tem mais dificuldade para guardar informações. Ora, isso vai impactar lá na frente quando a gente disser assim, pessoal, tirem um tempo entre reuniões para anotarem, para registrarem, porque a nossa capacidade de memória e de gravar as coisas, ela não é a mesma quando a gente está no mundo virtual. Isso é que é o importante do que a gente está trazendo aí da neurociência. Se a gente tem uma dificuldade maior de fixar a informação, a gente tem que usar outros meios e subterfúgios. Vamos falar um pouco sobre a visão, que é bem importante. Olhem só, nós temos primariamente, vamos dizer assim, uma feature, né? O nosso cérebro é programado primariamente para cuidar de animais e de pessoas. Tá? Por quê? Porque isso tem a ver lá com o nosso cérebro reptiliano, tem a ver com a nossa origem. Pensem aí um Neandertal, né? Quando saía para a rua, ou ele poderia ser comido por um dinossauro, ou ele poderia ser agredido por outro Neandertal. Então, o nosso cérebro fica pré-formatado para cuidar e ficar atento a pessoas e animais. Isso tem a ver com o instinto de preservação e com aquela ação luta-fuga. Né? Então, quando nós estamos numa reunião, e eu tenho visto muitas aí, com 30 câmeras, né? A pessoa até fotografa, olha, hoje tivemos 100 pessoas na nossa plataforma de reuniões aqui, e aí tem aquelas 100 caixinhas pequenininhas, né, mostrando, que é bacana, é legal, né? Ou 30 pessoas. Na verdade, olha como é que o nosso cérebro está reagindo. Toda vez que ele está olhando para uma tela, vamos botar uma ideia, 20 pessoas, tá? E nessa tela tem 20 pessoas nos olhando, para o cérebro são 40 olhos nos ameaçando, quase como se de repente um daqueles olhos ou um daqueles rostos pudesse sair e nos engolir. Lembrem do nosso instinto primário de cuidar de pessoas e animais. Vocês querem um exemplo disso? Quando vocês estão numa reunião, prestem atenção quando passa um gatinho atrás de alguém que está na tela, ou uma criança, ou uma pessoa. Não interessa quantas telas nós temos, o nosso cérebro vai detectar aquele movimento. Se tem muitas telas, a gente não vai ter conscientemente esse movimento detectado, mas ele vai estar olhando. Mas quando tem um pouco menos que a gente está enxergando, com certeza vocês vão ver isto. Né? Bom, não basta dizer aí que por conta disso, aliás, esta é mais uma causa da nossa exaustão cognitiva ao final do dia. O nosso cérebro tentar cuidar desses olhinhos todos que a gente vê. Bom, vamos começar a trazer um pouco de solução, né? Não só problema, né? Não só preocupação. O que eu faço com isso? Bom, é muito simples. Primeiro, a sugestão é que não se fique com todas as câmeras ligadas o tempo todo. Então, principalmente quando as pessoas não são conhecidas da gente, quando elas são menos conhecidas. Então, quando tu estás numa reunião, num debate, tu pode abrir todas as câmeras, todo mundo se olha, bate foto, etc. Mas a gente tem que continuar depois fechando as câmeras. Então, apaga as câmeras, fica só a câmera de quem está falando. Minha sugestão é, quem for falar, abre a câmera. Inclusive tem algumas plataformas que tem um negócio chamado Speaker View, que é a visão de quem está falando. Uma outra forma legal da gente trabalhar isto tem a ver com compartilhamento da tela. Também estudos da neurociência encontram que quando a gente foca numa mesma informação durante uma determinada reunião ou encontro, isso ajuda a criar uma sensação de pertencimento de um grupo e diminui o isolamento. Quem falou isso, inclusive, foi o Ronald Fisher, que é um neurocientista. Então, se isso é verdade, compartilhar a tela cria um espaço de atenção compartilhada para todos, ou seja, aquele ambiente pode ser uma apresentação de PowerPoint, um PDF, enfim, um pool, aquele ambiente ele passa a ser comum a todos. Então, isso é importante porque daí a gente cria este sentimento de pertencimento, ou pelo menos melhora esse sentimento de pertencimento. E por fim, a última dica é
tem a ver com como é que a gente constrói confiança. A gente constrói confiança a partir dos olhares. Aliás, uma das coisas, né? Uma das formas é o olhar nos olhos. Né? Então, usar o ângulo correto da câmera é fundamental. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando de lado para uma câmera, e às vezes as pessoas aparecendo só a testa da pessoa, às vezes só o queixo da pessoa. Isso transmite para o interlocutor, para quem está do outro lado, uma ideia de que a pessoa é indisciplinada, não é confiável, não é organizada. Então, o ângulo da câmera é fundamental. Só para a gente fechar esse podcast, então, vamos cuidar com a visão, no sentido de não ficar com todas as câmeras abertas, se de vez em quando pode parar, abrir, todo mundo se olha, depois volta. Vamos compartilhar as coisas na tela para que as pessoas possam criar um sentimento de pertencimento de grupo, né? E diminuir o isolamento. Vamos cuidar com o ângulo da câmera. Só esses pequenos movimentos aí já vão nos ajudar a ter mais resultado e também vão nos ajudar a não ser tão exaustivo, né? Ou não criar tanta exaustão cognitiva no final do dia. A gente volta no próximo podcast com mais novidades aí, agora no campo da escuta. Grande abraço.